Bom dia, boa tarde, boa noite, humanos do 7º ano. Vamos já início aqui a nossa aula de hoje, falando sobre hidrografia, não é? Um assunto que a gente já trabalhou um bocado, não é? Mas nunca é pouco para se aprender, não é? Nunca é muito, na realidade, para se aprender. Vamos dar continuação, não é? Em nossas aulas. E se vocês não pegaram essas aulas aqui, também temos as aulas presenciais, né, que aí ajuda um bocado também. Nas aulas presenciais a gente faz algumas anotações, e aí por isso que é importante você não deixar de frequentar também nossas aulas presenciais, né? Então, olha, a hidrografia brasileira é uma hidrografia extremamente rica, né? Porque o Brasil é um país recortado por grandes quantidades de rios, não é? Uma imensa bacia hidrográfica, uma imensa rede hidrográfica, o que possibilita com isso com que o Brasil tenha a sua principal fonte de energia, a energia hidroelétrica, não é? Vamos procurar diferenciar o que é rede hidrográfica e o que é bacia hidrográfica. Quando eu me refiro a rede hidrográfica, eu estou me referindo apenas aos rios de uma região, ou seja, o rio afluente, um rio subafluente e um rio principal. Aí eu estou me referindo apenas à rede hidrográfica. Quando eu falo de bacia hidrográfica, eu me refiro tanto aos rios de uma região quanto à formação do relevo por onde esse rio passa. Não é? Ou seja, a grande maioria dos rios brasileiros são rios de planaltos. Eles nascem sobre os planaltos, né? E aí vem descendo até se localizar em grande parte nas áreas de depressões, não é? Como é o caso da depressão sertaneja, e desembocando também nas planícies litorâneas. E aí, consequentemente, eu me refiro aí à questão da bacia hidrográfica. Luiz Gonzaga é um cara que não estudou muito, ele estudou até a 4ª série, né, mas ele tinha um conhecimento dogmático, um conhecimento empírico, na realidade, que é aquele conhecimento que você adquire no dia a dia, é muito grande. Em algumas das músicas dele, ele acabava citando algumas partes das redes hidrográficas do Nordeste, como, por exemplo, ele tinha uma música que ele dizia: Riacho do navio correu para o Pajeú, o rio Pajeú é despejado no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então ele falou aí de uma parte, né, da rede hidrográfica do rio São Francisco, né, onde ele citava aí um rio subafluente, um rio afluente e o rio principal. O que é um rio subafluente? O rio subafluente é aquele que deságua suas águas em um rio afluente. Por exemplo, o Riacho do Navio, ele despeja no rio Pajeú. Então, ele é um rio subafluente do São Francisco, que é o rio principal, e é um afluente do rio Pajeú. Já o rio Pajeú é um afluente do rio São Francisco, não é? Que o rio São Francisco é o rio principal, que, segundo Luiz Gonzaga, ele vai bater no meio do mar, não é? Então, eu tenho aí uma rede hidrográfica, com uma parte da rede hidrográfica do rio São Francisco, não é? Onde o rio São Francisco ele é considerado o Nilo brasileiro. Por que o Nilo brasileiro? Porque você sabe que o rio Nilo é lá na África, né? O rio Nilo ele apresenta características muito parecidas com o rio São Francisco. O rio São Francisco tem características muito parecidas com o rio Nilo. Por isso que o rio São Francisco é considerado o rio Nilo brasileiro. Que características são essas? Por exemplo, o rio São Francisco, ele apresenta direção sul-norte. Ele nasce no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, entra no Nordeste. Aí você diz: Minas Gerais, professor. E o rio São Francisco não é um rio nordestino? É, só que ele não é totalmente nordestino. Ele nasce na região sudeste, no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra. Aí entra no Nordeste pela Bahia, né, passa por Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Então ele vai subindo até desaguar entre Sergipe e Alagoas, né, no Oceano Atlântico. O rio Nilo ele nasce no Quênia.
e aí vai subindo, né? Passa pelo deserto do Saara, e aí desata no mar Mediterrâneo. Então ele também tem direção sul-norte, assim como o Rio São Francisco. Outra característica muito peculiar entre esses dois rios é que o Rio São Francisco, assim como o Rio Nilo, são rios perenes, ou seja, eles nunca secam. Ambos os rios passam por uma região extremamente árida e tem água o ano todo. O Rio São Francisco passa pelo sertão nordestino, que apresenta pouquíssima precipitação de chuva durante o ano todo, e mesmo assim tem água o ano todo, nunca seca. Ele diminui o volume, é claro, mas secar não seca. O Rio Nilo também, lá na África, ele passa pelo deserto do Saara e nunca seca, tem água o ano todo. Uma outra característica dos dois rios é com relação ao seu potencial agrícola. O Rio São Francisco, ali na região do Vale do São Francisco, entre Juazeiro e Petrolina, a gente tem ali o Vale do São Francisco, onde tem uma grande produção de uva, manga e laranja a nível de exportação, agricultura de plantation, e o Rio Nilo, desde a época dos povos nilóticos, né, que cultivavam nas margens do Rio Nilo, que era crescente fértil, né, produzido ali tâmaras, né, naquela região que sustentava boa parte da região desses povos nilóticos que sobreviviam do processo agrícola da região do Nilo, né. Outra característica é com relação ao seu potencial energético, que promove a produção de energia para o Nordeste do Brasil através da Companhia Energética de São Francisco, que é a Chesf, né? Onde eu tenho um complexo de usinas hidrelétricas como a de Sobradinho, a de Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, a de Xingó, não é? Então eu tenho um grande complexo de usinas ali, onde produz energia para o Nordeste do Brasil, e também lá no Rio Nilo, na África, uma região que tem um potencial energético também, proporcionando a produção de energia também para o Nordeste da África. Veja só, as características são bem peculiares. Por isso que o Rio São Francisco, além dos nomes que recebe como Velho Ciclo, né, como o Rio da Integração Nacional, como o Rio da Providência, né, ele também é chamado de Nilo Nordestino por conta dessa questão. E é o único rio, um dos poucos rios, na realidade, o maior rio natural totalmente brasileiro. Mas bem, voltando para as características dos rios, com relação à periodicidade, ou seja, o período, existem dois tipos de rio no Brasil. O rio perene ou intermitente, o temporário, ou perene ou permanente, o temporário ou intermitente. O perene ou permanente é aquele rio que nunca seca, mesmo passando por regiões extremamente áridas, tem água o ano todo, como é o caso do São Francisco, que eu falei para vocês agora. Né? É um rio que, mesmo passando por regiões áridas, tem água o ano todo. E rios intermitentes ou temporários são aqueles rios que secam em períodos de estiagem prolongada, como a grande maioria dos rios nordestinos, não é? Que aí, durante o período de estiagem, eles acabam secando, não é? Deixando o solo rachado do sertão, e daí criou-se o nome de cangaceiro, o homem que anda sobre a canga. A canga nada mais é do que aquele solo rachado que fica quando o rio seca, não é? E fica aquele solo totalmente rachado, que ele chama de canga. E o homem que anda sobre a canga é denominado como cangaceiro. Não é? Daí deu-se o nome por conta justamente desse rio temporário que existe no sertão nordestino, não é? Por conta dos períodos de estiagem prolongada. Não é? E aí eu tenho rios que secam nesse período. Quanto à direção dos rios, eu tenho 4 tipos de rios quanto à sua direção: endorreicos, exorreicos, arreicos e criptorreicos. Vamos falar de cada um. Primeiramente, endorreico. O prefixo endo, da palavra endorreico, quer dizer dentro. Reicos quer dizer rios. Ou seja, rios endorreicos são rios que correm para dentro do continente. Não é? Ou seja,
a grande maioria dos rios afluentes que desaguam em outros rios são rios endorreicos. Exorreicos, o prefixo exo quer dizer fora, reicos, rios, ou seja, rios que correm para fora do continente. Aí a gente pode citar os rios principais das bacias hidrográficas, que recebem águas de seus afluentes e acabam desaguando no mar, não é? E aí são considerados rios exorreicos. Prefixo exo quer dizer fora, reicos, rios que desaguam fora do continente. Eu tenho também os criptorreicos. Cripto quer dizer caverna, reicos, rios. Ou seja, criptorreicos são rios que correm dentro de cavernas devido à infiltração da água no solo, e aí acabam se formando rios subterrâneos correndo dentro de cavernas. Ok? São considerados rios criptorreicos. E arreicos, o prefixo a quer dizer não reicos, ou seja, não são rios. Então é o que, professor? São lagos, porque ficam isolados, as águas não correm para lugar nenhum, ou seja, apenas infiltram-se no solo ou evaporam-se e aí acabam secando durante um certo período de tempo, considerados rios temporários ou intermitentes. E aí eu tenho alguns lagos que secam durante um certo período de tempo, são considerados arreicos, ok? Vamos agora falar quanto o regime de nascente desses rios, não é? Eu tenho praticamente 3 tipos de regime de nascente: regime nival, regime glacial e regime pluvial, além do regime misto, que é a mistura de 2 ou 3 desses regimes aí, como é o caso do rio Amazonas. O nascente do rio Amazonas é regime misto, porque é misturado o regime pluvial com o regime nival. Mas vamos falar de cada regime desse para você entender melhor. Regime glacial são rios que nascem através do degelo das calotas polares. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de rio porque nós vivemos longe das calotas polares. Logo, a gente não tem rios com regimes glaciais. Lá no Canadá, sim, tem o rio Mackenzie, né, que nasce justamente pelo degelo das calotas polares. Outros rios que surgem em alguns outros países nórdicos do planeta, né, a gente tem alguns rios glaciais. Quando eu digo países nórdicos, são países que estão ao norte do Trópico de Câncer, né? São rios que acabam nascendo por conta do degelo das calotas polares. Os rios nivais, né, são rios que nascem pelo degelo do topo das montanhas. Aqui no Brasil a gente só tem um que nasce pelo degelo do topo das montanhas. Aí o aluno pergunta: qual é, professor? O rio Amazonas. Aí você me diz: e aqui no Brasil? Tem montanha com gelo em cima? Como isso que a gente não tem cadeia de montanha no Brasil? Porque o rio Amazonas não nasce no Brasil, né? O rio Amazonas não é um rio totalmente brasileiro. O rio Amazonas ele nasce no Peru, pelo degelo do topo das montanhas do Peru. E aí, quando ele nasce no Peru, ele vem descendo a Cordilheira dos Andes, passa por outros países como Suriname, Venezuela, Equador, até Guiana, até entrar no Brasil e encontrar com alguns afluentes, como o rio Xingu, o rio Madeira, né, o rio Negro, Solimões, e aí forma a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia do rio Amazonas, que tem um imenso potencial energético, porém não é aproveitado, mas isso eu vou falar mais adiante, né? E aí eu tenho esse tipo de rio, que é o rio nival, né, que nasce pelo derretimento do gelo do topo das montanhas. E 99,9% dos rios brasileiros são rios com nascentes pluviais, que são rios que nascem pelas águas das chuvas, que infiltram-se no solo, deixando o solo saturado, formando assim olhos d'água. E aí, a grande maioria dos rios brasileiros apresenta esse tipo de nascente, como é o caso do rio São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. O rio Amazonas, por exemplo, ele também tem esse tipo de nascente, por isso que é considerado nascente mista, porque lá a mistura de rio nival com rio pluvial, nascente nival com rio pluvial. E aí, consequentemente, eu tenho esses 2 tipos de nascente, né?
nascentes fluviais, na realidade, por conta das águas das chuvas, e as nascentes nivais por conta do gelo, que é o caso do derretimento do gelo, como é o caso Rio São Francisco, ou do Rio Amazonas lá no Peru. Não é? Então eu tenho esses 3 tipos de nascentes: nascentes nivais, glaciais e fluviais. Ok? São esses 3 tipos de nascentes. Vamos agora falar sobre as partes dos rios. Não é? O rio ele divide em várias partes. Eu vou citar aqui algumas das mais importantes. Não é? Eu tenho a nascente do rio, que é através desses 3 tipos de nascente que eu falei para vocês. Eu tenho a jusante, eu tenho o médio curso do rio, não é? Eu tenho a montante, eu tenho a foz e tenho o meandro, além de ter também os divisores de água, não é? Eu tenho o curso do rio e eu tenho também o leito dos rios. Vamos falar um pouco sobre essas partes dos rios. A partir da nascente. A nascente geralmente ocorre de 3 tipos: nival glacial ou nival pluvial, não é? Geralmente ocorre com uma pequena quantidade de água, não é? Em cima das montanhas, pode ser pelo derretimento do gelo ou não, mas sempre ocorre a nascente de um rio sobre a montanha e desce até o encontro com o mar através da gravidade, não é? E aí encontra-se com a planície litorânea. Boa parte dos rios, quando não é afluente de um rio principal. Depois da nascente, eu tenho a jusante. O nome jusante se dá porque é a parte do rio mais próxima à nascente, onde começa a se juntar com os afluentes, aumentando com isso o volume de água, não é? E aí a jusante é a parte do rio mais próxima à nascente, onde há um encontro dos rios afluentes com o rio principal. Dá-se o nome de jusante. Após a jusante, eu vou ter aí o médio curso do rio. O médio curso do rio é justamente a metade do curso do rio, desde sua nascente até a foz. Nessa área eu tenho o maior volume de água do rio e é justamente onde são construídas usinas hidrelétricas, por conta do grande volume de água existente na região. Aí é considerado o médio curso do rio. Ok? Eu tenho também a montante, como o próprio nome já diz, montante, não é? Essa área é a área mais próxima do rio com a foz, não é? Esse rio, o nome montante se dá por conta do acúmulo de sedimentos que vem sendo arrastado do rio desde a nascente à foz, e o rio começa a perder sua profundidade a partir daí, por conta desse acúmulo de sedimentos, até chegar à foz. A foz, eu tenho 2 tipos de foz: foz de delta e foz de estuário. A foz é o encontro do rio com o mar. Qual a diferença da foz de delta e foz de estuário? A foz de delta é o encontro do rio com o mar com um único braço de rio. Aí é chamado de foz de estuário, né? Onde eu tenho um único braço de rio que encontra-se com o mar. Já a foz de delta, eu tenho vários braços de rios no encontro com o mar, ok? Vários canais ramificados, vindo de um único canal, que é o rio principal, e que se ramificam através da formação de bancos de areia, devido ao processo de assoreamento, ou também mesmo processo natural, e aí é chamado de foz de delta, ok? O curso do rio é o trajeto do rio que vem desde a nascente até a foz, é chamado de curso. E eu tenho também os meandros, não é? O meandro é as curvas que os rios fazem durante o seu trajeto, não é? A curva que o rio faz no trajeto é chamada de meandro. E também eu tenho rapaz, esqueci que ele estava na minha cabeça e deu um branco. O leito dos rios é a porção central do rio. Geralmente é a porção mais profunda do rio em seu curso, é o chamado leito, é a porção central do rio, porque o rio tem esse perfil aqui, e essa porção do meio aqui é o chamado leito do rio, é a porção central. Quando o leito do rio começa a receber o processo de assoreamento,
ele acaba perdendo sua profundidade e aí acaba morrendo todo o processo de bioma existente naquela região. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta para a aula de sexta-feira, ok? Um abraço a todos. Que Deus abençoe.